Doutor Leonardo, o senhor concorda que é necessário esse tratamento multidisciplinar? Concordo. Não tenho dúvida que a psicoterapia e as diferentes abordagens psicológicas somam no tratamento e muitas vezes se fazem fundamental para a gente ter uma resposta adequada. Como a própria reportagem falou, cerca de 60%, 60%, 70% dos pacientes não respondem a uma primeira tentativa medicamentosa. Muitas vezes a pessoa pode fazer o tratamento de um quadro, mesmo depressivo, sem medicação. Às vezes a gente consegue encaminhar essa pessoa para uma terapia adequada e a pessoa conseguir se tratar apenas com a psicoterapia. Na maioria dos casos, o fundamental é associar medicação e psicoterapia. Mesmo assim, a gente tem uma porcentagem que não responde a nada, não responde a vários medicamentos, não responde à psicoterapia. E aí eu gostaria de salientar uma modalidade de tratamento pouco falada, que é a eletroconvulsoterapia. Nos 3% que não respondem a nada, essa é a modalidade que é empregada e é muito eficaz. O que é isso? Eletroconvulsoterapia é a aplicação de uma corrente elétrica para se induzir um restart químico no cérebro, né? Era a antiga chamada eletrochoque, que hoje é feito sob anestesia, de uma forma humanizada, e é o tratamento ouro e mais eficiente para a depressão. Em relação à medicalização, né? Eu vejo que muitos pacientes, né, eles recorrem primeiramente à medicação, né, e acham que só isso irá resolver. Né, e, na verdade, né, esse tratamento teria que ser em conjunto. Né? Se o psiquiatra ele faz esse diagnóstico, encaminha para um psicoterapeuta, né, mas depois ele para com esse processo, né, um processo psicoterapêutico, e para com o tratamento e continua só com a medicação. Né? Aí eu penso também no caso, né, de haver essa dependência química, né? E outros, a maioria, né, uma maioria voltam, né, para saber e para querer mais medicamentos e às vezes acaba até desistindo da psicoterapia, aderindo mais ao tratamento medicamentoso. Eu acho importante o que a Célia acabou de falar, até para a gente diferenciar um medo que o paciente tem é de se tornar dependente dos remédios. Antidepressivo não vicia, né? Benzodiazepínico, que é a tarja preta, vicia. Se o paciente for bem conduzido, ele vai usar uma medicação sem gerar nenhum malefício, nem para o organismo, de engordar, nenhum efeito colateral pode ser gerenciado pelo psiquiatra. A porta de entrada para se fazer um diagnóstico diferencial da depressão é o médico. O médico tem que diferenciar, até porque a gente não sabe se realmente é um quadro orgânico que está gerando isso. Às vezes, um câncer de cabeça de pâncreas se manifesta como depressão e o paciente fica perdido entre os profissionais até fazer um diagnóstico diferencial de algo essencialmente urgente. Depois, é fundamental o psiquiatra ter essa noção da necessidade e da importância da psicoterapia. O tratamento, repito, o tratamento conjunto do psiquiatra com o psicólogo é o que os estudos e a ciência evidenciam como mais eficaz. Bem, a revista Isto É desta semana traz uma reportagem especial sobre depressão. Estima-se que cerca de 30% dos portadores de depressão não respondam positivamente ao tratamento inicial à base de antidepressivos. É um índice alto demais. Por esta razão, há um esforço mundial para buscar alternativas que, junto com o arsenal de medicamentos disponíveis, garantam assistência a todos os doentes. Na última semana, pesquisadores de 2 renomadas instituições americanas anunciaram o êxito de uma experiência que pode ser decisiva neste sentido. Os cientistas divulgaram os resultados do primeiro e bem-sucedido teste usando a terapia genética contra a enfermidade. E aqui embaixo é a primeira vez que um tratamento se propõe a ir mais fundo, solucionar a origem, ou pelo menos parte dela, do desequilíbrio. Nas pesquisas realizadas anteriormente, os cientistas descobriram que um pedaço do problema estava no mau funcionamento do gene P11. Ele é responsável pela produção de uma proteína do mesmo nome. Sua função é fazer com que cheguem à superfície dos neurônios os receptores de serotonina. Eles são uma espécie de fechaduras químicas nas quais a serotonina produzida se encaixa para, em seguida, penetrar nas células cerebrais. Sem eles, o corpo pode produzir toda a serotonina que quiser, mas ela não será aproveitada.
Afinal, a porta dos neurônios continuará fechada para sua entrada. Quando o gene P11 não funciona direito, é isso que ocorre, explicou um dos coordenadores do trabalho. A solução é consertar este erro. Eu volto a chamar a repórter Paula Medeiros, que está no Salão Verde. Paula, para os psiquiatras, a terapia genética pode ser uma boa opção no tratamento da doença? Adriana, quem vai responder a esta pergunta é o doutor Leonardo Moreira. Então, doutor, o senhor acha que a terapia genética é uma alternativa ou pode vir a ser uma alternativa? Então, Adriana, é sim um avanço da ciência para aprofundar no desenvolvimento de ferramentas no tratamento da depressão. Mas é importante salientar que as medicações que já existem, já estão no mercado, existem medicações eficientes que já dão esse sinal na parede neuronal, nos receptores de serotonina, que enviam um sinal para dentro do neurônio, que vai enviar um sinal para o núcleo e para o DNA. Então, hoje, o que a gente chama de remissão da doença, já acontece uma estabilização intraneuronal, né? Hoje já existe isso. E cada vez mais o que está sendo estudado é da gente saber, antes de dar o remédio, como que aquela pessoa vai responder e qual gene e qual remédio que vai agir melhor naquele perfil genético daquela pessoa. Existem estudos em andamentos muito eficazes para a gente ter um exame antes de passar o remédio. Hoje isso ainda não é possível. A reportagem da revista Isto É traz também uma receita que pode ajudar a evitar a depressão. O efeito protetor da dieta mediterrânea, famosa por oferecer proteção contra doenças cardiovasculares. A dieta mediterrânea também ajuda contra a depressão. De acordo com o trabalho da Universidade de Navarra, na Espanha, seguir corretamente o regime alimentar, baseado em grande consumo de azeite, grãos integrais, legumes, frutas e verduras, reduz o risco de surgimento da enfermidade. Após analisarem o tipo de alimentação e a saúde mental de 10 mil participantes, os cientistas concluíram que aqueles mais fiéis à dieta tinham 30% menos chance de manifestar a depressão. A repórter Mariana Pschit, que está no corredor das comissões. Mariana, uma alimentação saudável pode combater a depressão? Pode sim, Adriana. Mudanças no estilo de vida da pessoa também ajudam. A doutora Célia estava contando que em casos leves de depressão é possível até sair do quadro apenas com exercício físico, não é isso? Sim. Nesses casos, né, a gente pode fazer esse prognóstico, né, e incentivar esse paciente a procurar alternativas, como a interação, a comunidade, né, procurar... Até a espiritualidade, eu digo assim, né? Você tem várias alternativas, né? Aquelas que você se identifica melhor, aquela que você, de acordo com as suas convicções, com as suas tradições, né? Naquilo que você acredita, né? Então, cada um tem que buscar para si mesmo, porque não existe o fator de que todos, né, a causa da depressão tem o mesmo determinante. Não, isso não acontece. Então, cada pessoa, cada caso é um caso e desde que seja diagnosticado de início, se a pessoa ter essa consciência de procurar o atendimento, né, logo no início, né, a chance de dar certo e de complicar menos a situação é bem maior.